que tem uma relação direta, circunstancial, com o tempo, e que nesse tempo e nessa circunstância eram facilmente compreensíveis, porque de alguma forma eram a expressão conceptual, digamos assim, de uma realidade em mudança, mas que de qualquer forma podia ser, pelo menos aproximadamente, definida por um conceito desses. E pensar que isso é transportável durante 50 ou 100 anos é uma perda de tempo, porque estamos a falar, a usar conceitos que já não têm nada a ver com as novas realidades. E o pior que pode acontecer é quando queremos meter as realidades à força dentro dos conceitos passados. E os conceitos passados não têm elasticidade, não têm possibilidade de aceitar essa. Falar hoje de leninismo parece-me bastante inútil. Neste sentido, em primeiro lugar, porque o leninismo responde a uma situação concreta de um país determinado, numa época conhecida, que caracterizou formas de comportamento político, de tática e de estratégia política, na circunstância concreta do mundo nesse tempo. O mundo, hoje, não tem nada a ver com esse tempo. Tem que ver é no que se refere à existência de exploradores e de explorados. Sim, senhor. Mas as pautas por onde temos que analisar uns e outros não são as mesmas. E hoje encontramos numa situação em que, pelo menos na minha opinião, o problema central hoje é o problema da democracia. E quando eu digo que o problema central hoje é o problema da democracia, quero dizer muito simplesmente que a democracia, apesar de tão proclamada, de tão apregoada, de haver tanta gente a aconselhar ou a dizer que sim senhor, que é aí que devemos viver, num sistema democrático, e até quando é preciso explotamos o sistema democrático ou pela persuasão ou pela força. O Iraque é um caso concreto, vamos expor a democracia no Iraque. Não se pergunta às pessoas se efetivamente querem a democracia ou se efetivamente estão em condições de compreender algo que vai contra ou que não tem nada a ver com as suas tradições, costumes, mentalidade e tudo isso. Quer dizer, o ocidental, chamado ocidental, rico, poderoso, militarmente, economicamente, vai fazer, no fundo, vai repetir as técnicas da implantação de tipo colonial. Por isso, um minuto, Dr. José, mas não é exatamente isso que Lenin já nos advertia desde 1905, a farsa da democracia burguesa? Sim, porque claro. Esse espanto que a gente tem, eu não tenho nenhum. Isso para mim sempre foi óbvio que é uma farsa. É óbvio que é uma farsa, simplesmente nós vivemos nessa farsa. E a denúncia que o Lenin fez da farsa burguesa não impediu o aparecimento de outra farsa. O socialismo real, dito modelo soviético. O modelo soviético. Há que reconhecer um desastre. Um fracasso. Um fracasso total. Quer dizer, um fracasso total. E há que reconhecê-lo e dizer. E por isso, quando eu hoje digo que o grande problema, eu continuo a ser militante do Partido Comunista, ser-lo-ei até ao fim da minha vida, por convicções que tenho, que são as minhas, e acabou. Mas penso que o grande trabalho dos partidos de esquerda, e em particular dos partidos comunistas, mas que não parecem capazes de enfrentar-se a essa realidade,
não é tanto se vamos implantar a ditadura do proletariado ou se vamos fazer a Revolução Universal, ou se vamos aplicar as táticas ou as estratégias leninistas, ou se vamos fazer uma releitura do Marx, mais do que necessária, por outro lado, evidentemente, em função das realidades de hoje. Não querer, repito, para voltar àquilo que disse antes, não querer meter a realidade em conceitos que não a suportam, conceitos que respondem a outras realidades. Eu penso que a grande questão do nosso tempo, pela qual valia realmente a pena lutar, seria exatamente a democracia. A democracia para chegar, porque já chegámos, ou pelo menos temos a obrigação de dizer, porque já chegámos a uma conclusão. Eu, pessoalmente, cheguei. A democracia simplesmente não existe. Não há nada que se possa chamar concretamente de democracia em sentido absoluto. Claro que já sei que não há nada absoluto, é relativo, etc, etc. Mas vivemos como vivemos e vivemos como? Vivemos num sistema político efetivamente democrático. Quer dizer, os eleitores votam, com os votos dos eleitores compõe-se um parlamento, desse parlamento sai um governo e o governo governa. Há os tribunais, a coisa toda. Tudo isto funciona. Funciona até um certo ponto. Quer dizer, é uma espécie de escala que chega aqui e para. É isto que costumamos nós chamar de poder. Este poder, hoje, não é realmente um poder. Quando eu digo que os governos se transformaram em comissários políticos do poder económico, estou a dizer algo que parece um pouco provocativo, mas que é tão verdade como estarmos aqui. Porque quem decide da sorte do mundo não é nem o governo do Brasil, nem o governo de Portugal, nem o governo de Espanha, nem o governo da Alemanha, nem o governo daqui, nem o governo da Polónia. Nem sequer é o governo dos Estados Unidos. Quem decide da sorte do mundo é o poder económico, que, como sabemos, não é democrático. Não é que as grandes empresas, as Coca-Colas ou o que quer que seja, tenham de ser regidas democraticamente, que nós tivéssemos que eleger, nós, os cidadãos, enfim, que andamos por aqui, tivéssemos o direito de eleger os conselhos de administração das multinacionais que nos governam. Não chegou tanto, lá está. Mas é surpreendente que organismos internacionais que dirigem realmente o mundo, como o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial de Comércio, Mundial e umas quantas mais, não são organismos democráticos, não são eleitos democraticamente. Então encontramos numa situação absolutamente esquizofrénica, que é de, por um lado, encontrarmos dentro de um sistema político que efetivamente é democrático, funciona democraticamente. E, por outro lado, ter de reconhecer e tirar daí as respectivas conclusões de que esse poder, sendo um poder, enfim, aquele que é um poder de qual se pode dizer que se trata de uma democracia, sim, mas uma democracia sequestrada, amputada, incompleta, se quiser, e sobretudo de uma democracia como instrumento do poder económico. Isso, se eu salvo engano, Dr. José, isso está ou em Marx ou em Engels. Pode parecer dogmática a definição, para mim me parece cabível desde a origem do Estado, que nada mais é que um instrumento Claro que é assim. de domínio da classe dominante. Claro que é assim, mas quando... E como a gente faz para lutar contra isso? Como a gente faz... Essa é a minha angústia, por defender a revolução, e que gente como o senhor, ou como muitos amigos europeus, no Brasil falamos com naturalidade em revolução. Aqui, como falamos em revolução, sanguinário, terrorista, isso... A revolução
revoluções fazem-se com ideias. Mais do que não se faz uma revolução sem ideias. As ideias não são armas de fogo, não disparam, não matam, não são bombas, são simplesmente ideias. E mesmo que as revoluções tenham de usar meios violentos, se só tiverem meios violentos e não tiver por trás um conjunto de ideias, pois já se sabe que também elas fracassaram. Mas o problema aqui, eu vou dizer, há poucos dias, há poucas semanas, eu estive em Porto Alegre, no fórum, e levei lá uma ideia que aparentemente era uma provocação gratuita, mas que eu acho que não é, e creio que pelo menos algumas pessoas devem ter ficado convencidas de que não era uma provocação e muito menos gratuita. E o que eu disse foi o seguinte: se eu tivesse poder para isso, retirava dos dicionários a palavra utopia. Porque a utopia não serve para nada. Nunca serviu para nada. A utopia, aquilo que nós chamamos de utopia, ou andamos a chamar de utopia durante tanto tempo, reduzido àquilo que efetivamente é, pode dizer-se desta maneira: a utopia é aquilo que eu desejaria ter hoje, mas que, como estou consciente de que não posso tê-lo hoje, espero tê-lo amanhã. Não amanhã, daqui por 50 anos, não daqui por 50, daqui por 100, ou 200, ou 300 anos. Eu não estarei lá, mas os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos e trisnetos vão ser felizes com certeza, porque eu creio nessa utopia que já se repito, não posso tê-la hoje, porque os inimigos estão aí e não o permitem, mas vamos trabalhar para que isso aconteça daqui por 100 anos ou 200. Espera. Em primeiro lugar, não adianta muito que eu, para o dia em que eu estou a viver, aquilo que eu possa imaginar que pode acontecer daqui por 100 ou 200 anos. E em segundo lugar, as utopias com que eles alimentam esquecem algo tão simples como isto, que é que com a maior probabilidade as pessoas que estejam vivas, que estejam no mundo daqui por 200 anos, podem não estar nada interessadas naquilo que para mim hoje é importante. Porque as mudanças de mentalidade, o desenvolvimento tecnológico e científico, as mudanças de valores, tudo isso, faz com que as pessoas mudem. Vamos mudando constantemente. Não há aquele... A espécie humana é uma coisa que se desenvolve como, enfim, é como o povo. Quando nós dizemos povo, não estamos a dizer nada. Não há uma identidade permanente do povo. Há gerações. Há gerações, umas que querem uma coisa e outras gerações que querem outra, e às vezes a outra que quer é a contrária. Portanto, vivemos no provisório, vivemos no precário. Mas o senhor não acha que há valores universais, instintivos inclusive, não? Não há valores instintivos. Todos nós queremos viver em paz, valores... queremos comer, biológicos. Sim, pois há também, mas também o diabo, isso não basta para fazer um ser humano. Um ser humano é um ser digamos, é um ser digamos, ser de razão. Claro que comer e beber e dormir e ter um teto e tudo isso são necessidades e necessidades alimentares que os próprios animais têm. O animal tem uma cova onde vai, onde dorme, onde se refugia. Enfim, isso não é aí que a questão está.
A questão está em que não vale a pena pensar que os seres humanos são todos iguais. Não vale a pena pensar que as necessidades de uns são as necessidades dos outros. Básicas, sim, todas são, digamos, essas são realmente comuns. Mas os interesses não coincidem. E muitas vezes são divergentes. E o espetáculo do mundo, basta olhar para o mundo em que estamos a viver. Continuar a falar de humanidade é um disparate, não tem qualquer sentido. Humanidade. Bem, sim, humanidade, como eu podia dizer, se pensasse nos cavalos que existem no mundo, em todos eles, eu podia dizer a cabalidade. A humanidade, a cabalidade. E os cavalos seriam brancos, e seriam castanhos, e seriam pequenos, e seriam grandes, e seriam destes, seriam daquilo. Não adianta nada. Adianta ver é que, situação concreta, como é que estamos a viver? Como é que estão a viver as pessoas aqui, ali? O que é que está a acontecer ao mundo? Quem é que está interessado em explorá-lo? Quem é que está interessado em arrasar o mundo em nome dos benefícios imediatos? Como é que se chegou a isto? E como é que chegaram também a isto? Sistemas políticos que em princípio, pelo menos, estavam exatamente contra isto. Já falámos do que aconteceu com a China, de país comunista se converteu em país capitalista. Podíamos falar do homem novo que a Revolução Soviética prometia, e agora os homens novos, digamos, da Rússia são máfias, não quer dizer todos antigos comunistas. São todos antigos. Aparatos do partido que se converteram em milionários. Quer dizer, vamos ver o que é que se passa conosco. Venezuela, Revolução Bolivariana, lhe parece que está acrescentando algo que tem? Eu acho que sim. O problema das revoluções ou da necessidade de fazê-las pode, enfim, nada se pode resumir, coisas que são complexas, mas enfim, uma revolução é um não que se opõe a um determinado estado de coisas. Quando considera-se uma minoria, um grupo de pessoas mais ou menos numeroso, mais ou menos consciente, com mais ou menos ideias para o futuro, diz assim, isto tem que acabar, portanto, vamos fazer uma revolução. Fez a revolução. Está feita. A revolução, quer dizer,